Combatentes contrários a Moscou lançaram um ataque à cidade russa de Belgorod e usaram equipamentos americanos. É hora do bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, ele que acompanha e traz sempre para a gente as informações da guerra na Ucrânia. Kawaguchi, em primeiro lugar, boa noite. Isso pode ter consequências para a Casa Branca? Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Pode ter consequências, sim. Por quê? Primeiro, explicando o que aconteceu. São muito raros os ataques de forças ucranianas dentro dos limites da fronteira russa. Ou seja, a ênfase dos ucranianos tem sido fazer a retomada dos territórios que foram conquistados pela Rússia, aí principalmente desde a invasão de fevereiro do ano passado. Os ucranianos sabem que se eles fizerem ataques muito para dentro da fronteira russa, talvez eles percam o apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. E esse aí é o ponto de equilíbrio que está permitindo a Ucrânia resistir à invasão russa. Então eles não se arriscam muito a fazer isso. Só que a gente teve essa semana um grupo de pelo menos 70 combatentes que entraram nessa cidade chamada de Belgorod, fica bem na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia afirmou que, na verdade, eram grupos formados apenas por russos mesmos, russos contrários ao governo do presidente Vladimir Putin. Já aconteceu antes desses grupos usarem a fronteira ucraniana para lançarem ataques contra a Rússia numa tentativa de desestabilizar o governo russo. A diferença é que, dessa vez, eles usaram material bélico fornecido pelos Estados Unidos. Eles usaram principalmente jipes aí e blindados de pequeno porte, jipes de combate, né? E entraram no território russo usando esses jipes que foram fornecidos pelos Estados Unidos. Pelo menos 3 desses jipes de procedência americana foram encontrados. Então, qual que é o indício? Esses, mesmo que sejam grupos anti-presidente Vladimir Putin, que sejam mesmo russos, eles podem ter recebido armas dentro da Ucrânia, o que pode implicar os Estados Unidos. Agora, falando pragmaticamente, dificilmente a Rússia poderia usar isso como um pretexto para escalar aí o tamanho dessa guerra, por exemplo, atacar outros países ou mesmo atacar os Estados Unidos, porque são jipes de combate. Se tivessem usados, por exemplo, mísseis de ataque fornecidos pelos Estados Unidos, como aqueles mísseis HIMARS, que a gente fala aqui há tanto tempo, aí sim a Rússia teria uma desculpa para culpar os Estados Unidos. Mas agora, que são só jipes, fica mais fácil para os Estados Unidos negarem, falarem que não tem responsabilidade sobre o ocorrido e que esses jipes foram usados à revelia deles. É muito difícil controlar todo esse material durante uma guerra. E foi exatamente isso que a Casa Branca fez. Falou que não tinha nada a ver com o ataque e desestimula os ucranianos a fazerem ataques dentro da fronteira russa. A cidade de Bakhmut caiu nas mãos dos russos depois de 10 meses de batalha, né, Kawaguchi? Como essa vitória da Rússia influencia agora na guerra? A cidade de Bakhmut, o presidente Volodymyr Zelensky já tinha comentado isso e realmente ela está completamente destruída. É uma cidade que tinha mais ou menos 70 mil habitantes, a economia se baseava em mineração de sal mineral, né? Eu tive lá em dezembro do ano passado, ela já estava bastante destruída e agora praticamente está inabitável. Qual que é a consequência disso? Tem uma vitória simbólica. A Rússia pode falar que depois de 10 meses de batalha intensa, conseguiu sim tomar Bakhmut. Inclusive, os mapas de batalha ucranianos que nós monitoramos aqui, eles mostram que os ucranianos já admitem que perderam essa cidade. Ela não tem uma importância estratégica tão grande, é uma importância mais simbólica. Para a Rússia conseguir continuar tomando, principalmente o norte do estado, da província de Donetsk, que é um dos objetivos aí principais do que o presidente Putin falou que são um dos objetivos principais da Rússia, ela precisava, sim, tomar a Bakhmut. Mas não significa que agora está fácil. Tem outra cidade muito maior ali do lado, que se chama Kramatorsk.
e as tropas de elite, a maior parte das tropas ucranianas, estão ali nessa cidade de Kramatorsk, e se demorou 10 meses para tomar Bakhmut, deve demorar muito mais para tomar Kramatorsk, e a Rússia só consegue completar a conquista de Donetsk se ela tomar Kramatorsk. Então, no campo de batalha, não tem uma diferença muito grande, mas no campo da guerra informacional, no campo ideológico, sim, foi uma vitória para a Rússia. E a Rússia adiou por 3 meses o julgamento do jornalista americano Ivan Gershkovich, do Washington Post. A Rússia o acusa de espionagem, mas essa pode ser uma jogada política, né, Calguti? Pode sim. Se a gente lembrar o que a Rússia fez no ano passado, ela prendeu aquela jogadora de basquete muito famosa nos Estados Unidos que chamava Brittney Griner, e por supostamente aí usar medicamentos que teriam baseados na fórmula da maconha. Não importa muito, ela cometeu um crime sim em relação à legislação russa, é diferente desse jornalista que não cometeu crime nenhum, mas os russos seguraram ela, deixaram ela durante meses presa, não porque ela era uma grande criminosa ou representasse ameaça para a Rússia, mas porque os russos queriam usar isso como moeda de troca, tanto que eles conseguiram trocar a Brittney Griner pelo Viktor Bout, que era considerado aí pelo Ocidente como o mercador da morte, um grande negociador de armas independente, mas muito ligado à Rússia. A Rússia queria o Viktor Bout de volta. Então é muito provável que esse jornalista, ele é do Washington Post, a Rússia esteja segurando ele propositalmente para trocar por alguma autoridade russa ou por alguém que os russos achem que seja interessante para eles liberarem. A gente tem muitos oligarcas pró-Rússia que acabaram sendo presos pelos ucranianos nessa guerra. Talvez esteja em andamento uma negociação secreta. Então, por isso, eles estão dificultando tanto a vida desse jornalista. Ele foi condenado ali a 20 anos de prisão por ser jornalista. Às vezes até as pessoas... eu fiz a cobertura, inclusive, para a Jovem Pan, cobrimos durante muito tempo no ano passado a cobertura da guerra, e às vezes os telespectadores perguntavam por que vocês não entram no território russo? Por isso, porque a Rússia prende jornalistas, a Rússia não gosta de imprensa livre, a Rússia faz todo tipo de ameaças, é muito arriscado para a imprensa operar dentro da Rússia. E foi isso que aconteceu, infelizmente, com o nosso colega lá dos Estados Unidos. Provavelmente, a Rússia está esperando uma boa oportunidade para trocá-lo por alguém de valor. Enquanto isso, ele fica pelo menos até agosto esperando por uma audiência, tipo uma audiência de custódia, e é claro que se não tiver uma troca interessante para a Rússia, é muito provável que a Rússia encontre outra desculpa para não libertá-lo em agosto. Ok, Luiz Kawaguchi. Obrigado, como sempre, Kawaguchi, pelas informações. Boa noite. Até mais. Boa noite.